1989, depois de mais de 20 anos de ditadura militar, os brasileiros tiveram a oportunidade de eleger diretamente o presidente da República. E aquela não era uma eleição qualquer. Estava em jogo o futuro da redemocratização e o sonho de um Brasil mais justo. E foi nesse cenário que um nome entraria em uma das disputas mais acirradas da história do Brasil. A esperança de um futuro melhor. Brizola, o candidato da esperança. Leonel Brizola, que era candidato do PDT, disputou a presidência em meio a nomes de peso da política nacional, como Mário Covas, Paulo Maluf e Ulisses Guimarães. E mesmo diante de tantos caciques políticos, conquistou 11.167.665 votos. O resultado? Bem, Fernando Collor foi para o segundo turno com aproximadamente 30% dos votos, acompanhado de um nome bem conhecido por aí, Lula, que também continua dando desculpa com, pasme, 0,68% a mais que Leonel Brizola. Pois é, o candidato do PDT esteve por um fio de chegar no segundo turno. E quem sabe ocupar a cadeira mais cobiçada do Palácio do Planalto. Mas você já parou para pensar como seriam as coisas se o resultado de tudo isso tivesse sido diferente? Como seria o Brasil se Brizola fosse presidente? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. No dia 28 de dezembro de 1990, o presidente Fernando Collor anunciou o Programa Setorial de Ação na Educação, que prometia ampliar o acesso escolar, fortalecer a cidadania e modernizar o ensino. Elaborado em meio ao ajuste fiscal, o plano previa integrar a educação às políticas sociais e ampliar gradualmente os investimentos no setor. Só que as medidas não avançaram devido à crise econômica e à instabilidade política do governo. Mas enquanto Collor priorizava a modernização e o ajuste fiscal, a educação de um Brasil governado por Brizola provavelmente teria seguido um rumo meio diferente. Apesar de também falar de ampliar o acesso à escola, Leonel Brizola não levantava tanto a questão da modernização e defendia uma educação pública de caráter universal e integral, voltada à formação completa do cidadão. Sua proposta enfatizava o papel do Estado na garantia do acesso à escola e na oferta de condições que envolvessem não apenas o ensino formal, mas também aspectos sociais e culturais, uma visão que orientou diversas políticas públicas ao longo da sua vida política. Em 1982, por exemplo, Brizola, na época governador do Rio de Janeiro, lançou o Centro Integrado de Educação Pública, conhecidos como CIEPs, que ficaram conhecidos popularmente como Brizolões. Esses centros eram escolas públicas que ofereciam aulas em tempo integral, além de atendimento médico e odontológico. Idealizado por Leonel Brizola em parceria com Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, o projeto buscava ampliar o acesso à educação em regiões mais vulneráveis. As escolas ofereciam ensino, alimentação e atividades culturais e esportivas, apresentando-se como uma proposta de democratização do ensino público e de valorização da escola como espaço de desenvolvimento social, o que impulsionou o debate no Brasil sobre o ensino integral. Eu não encontro um tecnocrata, pensamento esses que, fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Não há como confirmar que o Brasil seria tomado por brizolões, se Brizola chegasse à presidência. Mas é provável que o ensino integral ganhasse protagonismo nas políticas públicas e nos debates do país, reforçando a ideia de que a escola deve ir além do ensino formal e atuar como um espaço de formação cidadã e até de inclusão social. Trazer o pleno emprego, trazer a garantia de vida para todo mundo. Não adianta ter economia aqui sem déficit público, economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo brasileiro está morrendo de fome. Da que serve isso? Ao longo da sua trajetória, Brizola sempre se posicionou contra a presença de empresas estrangeiras no país e se dizia ser contra práticas mais próximas aos pensamentos neoliberais. Em algumas coletivas de imprensa, até afirmou que, se eleito presidente, iria intervir nos bancos privados como forma de enfrentar os abusos do sistema financeiro. Um pensamento que vira e mexe saía do papel. Ainda em 1959, durante seu governo no Rio Grande do Sul, Brizola tomou propriedade do Estado com o apoio do então presidente JK, a multinacional americana Bond & Share, que controlava a energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, e a International Telephone and Telegraph, ITT, responsável pelas telecomunicações do Estado. De acordo com ele, a estatização era necessária porque o Brasil sofria de perdas internacionais causadas por empresas estrangeiras que exploravam recursos nacionais sem investir no país.
Para Brizola, o Estado deveria ser o motor do desenvolvimento, garantindo que os lucros gerados por setores estratégicos fossem revestidos para o bem-estar social. Mas como já contamos, depois de ter ficado em terceiro lugar, Brizola não conseguiu colocar em prática sua visão de forma nacional. E mais, durante os anos 1990, o Brasil seguiu um caminho bem diferente ao proposto pelo pedetista. Os governos de Fernando Collor e até o de Fernando Henrique Cardoso depois implementaram um amplo programa de privatizações. Para você ter ideia, com o famoso PND, Programa Nacional de Desestatização, de 1990 até 1992, 18 empresas foram privatizadas, entre elas a venda da Usiminas, que gerou um grande burburinho na época. Empresas como Vale do Rio Doce, Telebrás, CSN e outras foram leiloadas ao setor privado, muitas vezes com participação de dinheiro estrangeiro. Na época, Brizola criticou duramente essas medidas de privatização. Em entrevistas e discursos, classificava as privatizações como entreguismo e alertava para a perda de controle sobre recursos estratégicos como o petróleo, que ele considerava patrimônio do povo brasileiro. O dia que nós pudermos, nós vamos revisar todas estas chamadas privatizações. Achamos que isso é irregular. Achamos que essas privatizações estão dentro desse contexto de corrupção. Possivelmente, se o candidato do PDT tivesse chegado à presidência, o programa de privatizações não teria feito parte da agenda do governo. E tem quem diga até que ele teria iniciado um grande processo de estatização. Só que essa visão do Brizola de Estado forte não se limitava à economia. Durante o governo Collor, o presidente prometeu dar terra para 500 mil famílias, mas a reforma agrária praticamente parou. Novas desapropriações e cadastros de terras foram interrompidos e só 23 mil famílias acabaram recebendo títulos, todos de áreas já disponíveis desde o governo anterior. Se o candidato do PDT estivesse na presidência, provavelmente as coisas seriam diferentes. Poderia ter promovido uma redistribuição de terras mais estruturadas do que a vista nos anos 1990. A reforma agrária estava entre as prioridades de Brizola. Ele defendia a redistribuição de terras improdutivas para pequenos agricultores, acompanhada de apoio técnico e financeiro como forma de fortalecer a produção nacional e a economia interna. Enquanto governador, no Rio Grande do Sul, criou um Estatuto do Gaúcho da Reforma Agrária, o IGRA, e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, organizando cooperativas e distribuindo terras de maneira legal e estruturada. Na Câmara dos Deputados, Brizola pressionava o governo de João Goulart para implementar as chamadas reformas de base, que incluíam mudanças profundas no sistema agrário, tributário e administrativo. Para isso, liderou a Frente de Mobilização Popular, unindo sindicatos, estudantes e setores progressistas das Forças Armadas. Mas a resistência da oposição foi enorme, e o golpe militar de 1964 interrompeu essas iniciativas. Brizola foi exilado e as reformas não avançaram. Mesmo assim, sua atuação inspirou movimentos sociais posteriores, incluindo o MST, e continuou influenciando políticas de reforma agrária nas décadas seguintes. A década de 1980 foi marcada pela redemocratização e por graves dificuldades econômicas, o que limitou a capacidade do país de assumir um papel mais autônomo no cenário internacional. Como quem acompanha a Politize sabe, nessa época, com os governos de Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello, prevaleceu a lógica da abertura econômica, das privatizações e do alinhamento ao neoliberalismo em consonância com as diretrizes de organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Mas enquanto o Brasil da década de 80 se limitava a enfrentar desafios internos, Brizola via oportunidade para reposicionar o país como protagonista regional. Na política externa, Brizola defendia um Brasil independente e nacionalista, e lutando contra o que ele chamava de expoliação internacional, a dependência econômica e política do país em relação a potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos. Ele acreditava que o capital externo apreciado como investimento, na verdade, reforçava a desigualdade e impedia o desenvolvimento nacional. Por isso, propunha rever os acordos com os Estados Unidos, combater o imperialismo e adotar uma postura mais independente no cenário internacional. Essa visão se alinhava ao movimento terceiro-mundista da época, que defendia a autodeterminação dos povos e a emancipação das nações periféricas. Sua prática política refletia esse pensamento. Quando foi governador do Rio Grande do Sul, Brizola encapou empresas estrangeiras, como a AMFORP e a ITT, defendendo que serviços públicos essenciais deveriam ser controlados pelo Estado. Também se opôs à Aliança para o Progresso e a outros programas que, em sua visão, mantinham o Brasil subordinado ao bloco ocidental. Embora apoiasse a política externa independente dos governos Jânio e Jango, criticava o que via como conciliação excessiva com os Estados Unidos. Simpática à Revolução Cubana, via nela um exemplo de resistência ao imperialismo. Sua postura firme em defesa da soberania nacional acabou gerando atritos até mesmo dentro do próprio campo político de esquerda. O que faz a gente refletir que talvez um eventual governo Brizola houvesse uma maior integração sul-americana, estreitando laços com países da África e da Ásia e buscando alianças estratégicas.
Sua visão antecipava debates que só voltariam décadas depois, quando o país retornou à centralidade na integração sul-americana e buscou maior protagonismo em blocos internacionais como o Mercosul e o BRICS. Só que para governar é preciso mais do que um bom projeto. É necessário saber negociar com os demais poderes e acredite, se chegasse ao poder, a governabilidade de Leonel Brizola seria um jogo de tensão constante entre seu projeto e a realidade política do país. Como um candidato de perfil nacionalista e discurso trabalhista, ele enfrentaria resistência tanto do mercado quanto de parte expressiva do Congresso, dominado naquela época por forças liberais conservadoras como PMDB, PFL e PRN. A coalizão do PDT era pequena, com o PDT e parte do PT, e Brizola precisaria negociar com partidos de centro e de direita, algo que sempre viu com desconfiança. Isso limitaria sua capacidade de implementar medidas como a ampliação do papel do Estado na economia, a defesa das estatais e a reforma agrária mais ampla. Com governabilidade limitada, um governo Brizola enfrentaria grandes obstáculos também para expandir os brizolões em nível nacional, devido à hiperinflação, ao ajuste fiscal e à resistência de um Congresso dominado por partidos de centro-direita. A falta de maioria parlamentar exigiria concessões e tornaria a execução do projeto mais gradual e restrita, embora a educação integral provavelmente se mantivesse como uma das principais bandeiras de governo. Em outras palavras, provavelmente seu governo seria desafiador e marcado por confrontos com o Congresso, tornando a realização do seu projeto político um verdadeiro teste de capacidade de articulação. O que isso diz sobre a história do Brasil? Bom, esse exercício histórico nos traz mais reflexões e questionamentos abertos do que respostas sólidas e certas do que seria o Brasil caso o primeiro turno das eleições de 89 tivesse garantido outro resultado. Como ficariam as eleições seguintes? Ele teria sido reeleito presidente? Ou teria caído no mesmo fim que aquele que realmente chegou à presidência? São muitos questionamentos e muitos fatores, e dessa vez, nem o futuro dirá. Mas uma coisa é fato, algumas personalidades políticas marcam as páginas da história do Brasil sem ao menos ter chegado a vestir a faixa presidencial ou até com 4 palavras e 15 segundos na TV. Você já parou para pensar se Enéas Carneiro tivesse sido presidente do Brasil? Confira o nosso vídeo completo sobre o assunto. Até a próxima, pessoal!